Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre uma deusa, né, que tem uma imagem arquetípica, extremamente poderosa, forte, que ainda causa muitas fortes emoções, né, e muito falada, né, seja pro bem, seja pro mal, né, né, para quem estuda o feminino e tudo mais, que é a deusa Lilith, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessa imagem arquetípica, dessa representação, né, que causa assim fortes comoções, tá? Dela na mitologia e também dela na astrologia. O que ela representa na astrologia? Então vamos lá? Pois bem, antes da gente começar, peraí, gente, tô pegando a minha colinha. Enquanto eu pego a minha colinha, deixa eu me apresentar, eu sou a Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista, tá? Trabalho com runas, baralho cigano e o tarô, ok? Para quem não me conhece, então seja muito bem-vindo ao canal. Aqui tem outros vídeos falando de mitologia, contos de fadas, né? Na visão da psicologia analítica, mas também falando bastante de astrologia e tarô, tá? Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Como Lilith é, assim, comumente conhecida, tá? Ela é retratada em muitas versões como a primeira mulher de Adão, né? Lá no Jardim do Éden, Deus criou do barro Adão e Lilith, ok? E a gente tem nesse mito a sua expulsão. Por que essa danada foi expulsa? Vamos lá. Primeiramente, porque ela não quis se submeter a Adão, né? Algumas versões falam dela não querer ficar por baixo de Adão durante a relação sexual, tá? Porque Adão queria que ela ficasse só por baixo e ela não, pera, de vez em quando eu quero ficar por cima. E ele foi intransigente, ela começou a desobedecê-lo e tudo mais, e causou uma treta, ela foi expulsa, então, do Jardim do Éden, tá? E essa narrativa, ela é impressionante, tá? Por que ela é impressionante? Ela é muito fascinante, né? Captura muito, muito, muito a nossa imaginação, né? E quando ela foi expulsa, ela foi para o deserto e lá ela se envolveu com o demônio, né? Tanto que alguns textos antigos falam dela como a esposa do diabo, do demônio, tá? E ela se tornou então um símbolo de luxúria, de pecado, de transgressão, de desobediência e se tornou um ser demoníaco, tá? No entanto, ela foi criada juntamente com Adão, né? Depois veio a Eva, né? Mas ela se recusou a isso. Ela queria ser tratada de forma igual. Então isso causa muita fascinação a respeito do seu mito, justamente porque ela tem uma dor. E qual é essa dor? De ela não ser compreendida. Ela só queria ter a mesma liberdade de movimentação que Adão, né? De escolha e de movimentação. Ela só queria ser tratada como igual, né? Então, isso resultou aqui num grande conflito, principalmente com Deus, né, que a criou, e ela foi expulsa, tá? Então, o que ela passou a ser? Um símbolo do caos. Então, ela é um símbolo do caos, sedução, destruição, entre outros. Mas ela é muito mais antiga do que isso, né? Várias imagens sobre Lilith foram encontradas, por exemplo, na Mesopotâmia, né? Como as sociedades antigas. Vamos falar um pouquinho de como que ela era na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, ela era considerada uma deusa da fertilidade, tá? Ela era padroeira das mulheres grávidas, tá? Uma ligação, então, muito profunda com a sexualidade e a maternidade. Olha que interessante, né, gente? Por quê? Porque como demônio, ela passou a presidir os abortos, os nascimentos de natimortos, enfim, né, os natimortos e tudo mais, né? Mas antes ela era uma deusa da fertilidade. A gente já vai entender que a imagem de Lilith foi cindida, tá? E o que a gente tem, essa é uma imagem mais cindida da sexualidade representada por Lilith, feminina, e a sexualidade representada por Eva,
tá? Que acabou sendo cindida. Mas antigamente, Lilith era uma coisa só. Então, além de ser uma deusa de fertilidade, de maternidade, ela também era uma deusa que representa um outro tipo de sexualidade, que eu já vou falar já. Mas ainda na Mesopotâmia, gente, ela era a senhora dos segredos ocultos, do ocultismo, tá? Ela protegia também as mulheres, né, dos terrores noturnos, tá? De pesadelos e ataques de espíritos malignos durante o sono da mulher, tá? Com o tempo, né, então, com o advento do judaísmo e do cristianismo, Lilith passa, então, a ser demonizada como a grande sedutora, destruidora de lares. E ela tem mesmo esse aspecto também, tá? Que é o aspecto sombrio dela. Então, a gente vai falar de todos eles, tá? Então, ela se torna, né? Vamos pegar isso. Ela se torna um demônio, símbolo do mal, da lascívia, da luxúria, da sedução e da destruição e do caos. Inclusive das crianças recém-nascidas, né? Tinha muito medo de que ela levasse os recém-nascidos, né? E a gente tem que lembrar que as grandes deusas antigas, as grandes mães, elas tinham esses dois aspectos. A grande mãe, ela tinha esse aspecto doador de vida e de retirar a vida. Afinal de contas, a gente vem de um útero e a gente volta para o fundo da terra, que não deixa de ser um grande útero, né? Então, o feminino, enquanto materno, tem essa representação de vida e morte, que pode dar a vida para nós, e seja literal ou simbólica, né? Mas ela pode tirar também, ok? Mas essa imagem tão dissociada, tão cindida, ela passou a ser tão discrepante, né, com o advento do judaísmo, tá? E do cristianismo. Então ela passa a ter essa discrepância enorme, tá? E aí ela passa, né? Aí o domínio passa a ser da figura masculina, da imagem do masculino e a submissão feminina, né? Então isso que passou, então, aí no início do patriarcado, tá? Mas, olha, no livro da Barbara Black, se vocês não conhecem esse livro, ele é muito interessante, né? Que ela escreve sobre Lilith. Ela diz o seguinte: Lilith é aquela qualidade pela qual uma mulher se nega a ser aprisionada num relacionamento. Ela não deseja a igualdade, a uniformidade no sentido de identidade ou fusão, mas os mesmos direitos de se mover, mudar e ser ela própria. Bom, se a gente pegar a base da história do casamento, né, ele não é como é hoje, é muito recente, essa ideia da gente casar por amor. Não tinha isso não, tá? Nos primórdios, né, quando se institui o casamento era realmente um contrato. E nesse contrato, a mulher não tinha direitos, a mulher passava, né? Ela pertencia primeiro ao pai, depois ela passava a pertencer ao marido. E isso é tão recente, gente, tão recente, que é pouco tempo atrás. A mulher, para viajar, fazer uma viagem internacional, tinha que pedir autorização do marido, né? Então, esta revolta, né, contra esse papel dentro do casamento. Então por que ela é tão viva hoje? Porque ela quer né, a gente está no momento, tanto homens quanto mulheres, de reavaliar as nossas posições no casamento, né? De não ter esse subjulgamento, nenhum por cima, nem por baixo, os dois, né, dentro de uma igualdade. Então, por isso que ela é tão forte hoje. Mas, com essa cisão que a gente vê Lilith e Eva, né, que ela representa para os homens, né? Para os homens, ela representa aquela bruxa sedutora, o súcubo que eram os espíritos femininos, né, que tinham relações sexuais com os homens que dormiam sozinhos, né? Tinha essa mitologia, toda essa história, essa lenda a respeito dos súcubos, né? E os íncubos, que eram os espíritos masculinos que tinham relações, espíritos do mal, né, com as mulheres que dormiam sozinhas, né? A mãe estranguladora. Então, ela é a mãe terrível, aquela que vai tirar seu poder, que vai te castrar, né? Vai te estrangular ou vai fazer você perder a cabeça, tá? Vai. Isso é Lilith. Esse é o aspecto de Lilith. Ela é a sedutora, né? Então, quando essa ânima meio Lilith aí no homem, ela aparece, ele pode sim perder a cabeça, tá? Para as mulheres, ela tem a ver com o aspecto da sombra, principalmente da sexualidade, tá? Até porque
Porque na mitologia dela, ela é casada com o diabo. Vejam só. Então, ela representa não só a sexualidade voltada para a procriação, né? Aquela sexualidade, aquele desejo sexual que a mulher tem durante o período fértil, ovulatório. Não, ela está presente naquele momento, naquele desejo sexual, uma sexualidade muito instintiva, muito louca, que a mulher tem durante o período pré-menstrual, né? Durante o período pré-menstrual, a mulher não vai procriar, né? Um pouquinho antes da menstruação, né? Esse desejo aparece e ele está ligado a Lilith, tá? Porque ele só tem simplesmente apenas a função do desejo, puro e simples, né? Então, ela tem esse outro aspecto que a gente quase não fala. A gente fala muito da sexualidade da mulher no período fértil, onde está lá, e o desejo, o hormônio e tudo mais. Só que aqui, durante esse período pré-menstrual, os hormônios femininos baixam e os masculinos vão a níveis muito altos. Então, uma sexualidade bem animal, tá? Então, antigamente, ela unia esses dois polos, tá? Da sexualidade voltada para a fertilidade, afinal de contas, ela é uma deusa de fertilidade, de maternidade, mas também uma sexualidade muito temida. Era uma sexualidade da qual nenhum homem conseguia dominar. E no homem, também, é um aspecto de uma sexualidade crua, de uma sexualidade bastante animal. Afinal de contas, estamos falando de aumentos de níveis de testosterona, não é verdade? E aspecto da sexualidade que também as mulheres não conseguem controlar nos homens. Então, ela causa esse medo, tá? Em todos nós, ok? Só que no caso de homens, principalmente os heterossexuais, essa sexualidade, essa Lilith, pode ser projetada em uma mulher, tá? Que captura esse gancho. Pois bem, fazendo esse pequeno resumo introdutório a respeito de Lilith, eu quero fazer um en passant agora, e aí a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, mais ainda sobre ela, da Lilith na astrologia. Então tem vários significados de Lilith na astrologia, até porque na astrologia ela não é um planeta, ela não é um asteroide, ela é só um ponto abstrato no céu, tá? Que se calcula como, por exemplo, a roda da fortuna, tá? Por exemplo, Quiron é um asteroide, tá? Lilith não. Lilith é chamada de lua negra, tá? Então ela é o aspecto obscuro da lua. Olha só, tudo que a gente já falou tem a ver com esse lado sombrio da lua. A lua é nutrição, é cuidado. A Lilith não, a Lilith é destruição, né? Quando uma Lilith não tá funcionando ali muito bem, essa sombra ataca a mulher, ela vai destruir seus vínculos, ela vai destruir os seus aspectos nutritivos, cuidadores, tá? Às vezes ela precisa destruir, às vezes. Tá? Então, mas muitas vezes quando ela é tão inconsciente, a mulher está tão longe, distante dessa lua negra, ela pega a mulher pelas costas, tá? Então, ela é uma parte nossa muito, 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 muito instintiva. E ela tem a ver também com uma coisa chamada loucura, porque ela surta, né? A Lilith, ela surta, ela perde o eixo, ela enlouquece, ela fica desgovernada, vai pro deserto, começa a transar com os demônios, faz um monte de demoninho por aí, cria uma horda de demônio, e isso tem muito a ver com o período da TPM da mulher, onde ela se vê diante de Lilith e fica louca, né? A mulher começa a xingar, gritar, destruir tudo, brigar, porque a Lilith está ali pulsando exatamente neste momento, tá? A lua tem esse aspecto também, a gente fala assim, essa pessoa é lunática, né? Também tem esse aspecto, tanto do inconsciente, tudo muito bonitinho, né? Inconsciente, a lua tá representando os apaixonados, mas ela também representa a loucura, tá? Então, ela tem esse aspecto na astrologia, um deles. Vou falar de alguns aqui para a gente entender melhor.
tá? Então, no mapa astral, Lilith pode representar também a nossa força de sexualidade. Mas qual sexualidade? Não é uterina, não é por fertilidade, é a genital. Ponto. É aquela sexualidade que arrebata o homem. Arrebata, subjuga o homem. Porque ela pode vir para esse outro lado que não quer só a igualdade, quer destruir mesmo, né? Por que ela surge, gente? Porque ela queria igualdade, não teve, então ela vai se vingar, ter ódio, né? E isso eu vou falar um pouquinho de como ela aparece na vida conjugal. Porque ela é totalmente contra a vida conjugal. Ela odeia a vida conjugal, tá? Ela arrebata, ela subjuga, ela enlouquece o homem de prazer, tá? Sabe aqueles casos do homem que perde a cabeça, larga tudo para uma mulher, depois ele acaba destruindo toda a sua vida? É a ação de Lilith, tá? É a fúria sexual, que também tá dentro do homem, gente. Fala da Lilith só na mulher, mas também tá dentro do homem, com o aspecto da sua ânima aqui, tá? Então, é a fúria sexual. Então, com Lilith, é fúria sexual. É desejo, pronto, acabou. Não tem casamento. Lilith não quer ser levada para jantar antes. Lilith não quer ser... Ela quer transar. É a força da sexualidade pura, nua e crua, tá? Ela não quer casamento, ela não quer filho, ela não quer fidelidade, ela não quer nada, tá? Ela quer isso. Isso que representa Lilith, tanto no nosso mapa astral quanto na sua simbologia, tá? E também ela está associada a rapto, mortes de criança. Então, por exemplo, no mapa, dependendo da posição, né? A gente pode observar, por exemplo, dificuldades de engravidar, tá? Abortos espontâneos, ok? Dependendo da posição, por exemplo, num trânsito, isso pode acontecer, sim, tá? Então, o mito dela está associado a essa ideia também do natimorto e do sequestro de crianças, né? Dos abusos infantis, né? Que a gente não pode fechar os olhos, porque eles existem. Sequestros, abusos de todas as formas em relação às crianças, tá? Ela é o oposto, por isso que ela é a lua negra, da mulher gestante, ok? Da mulher gestante, da mulher conjugal. Então, como ela aparece na conjugalidade? Ela é, muitas vezes, a vingança. Tá? Isso a gente vê muito Lilith aparecendo dinâmicas, né, de conjugalidade. Né? Ela aparece como uma vingança, no sentido de que no casamento onde a mulher está muito submetida, submissa e submetida ao casamento ou ao homem, né, ela vai aparecer como aspecto de vingança, tá? Porque ela é esse avesso. Então, gente, como é que a gente lida com ela, né? Como a gente lida com ela? Primeiro, tendo consciência dela. E como é a vingança de Lilith? Tirando o erótico do lar. Esse erótico, quando Lilith sai... O que Lilith faz? Ela sai de cena do casamento. A mulher enlouquece, fica chata, fica bem louca e não tem mais eroticidade dentro do casamento, tá? Uma das vinganças dela é que esse lar, esse casamento, não tenha mais eroticidade, ok? Então, ela odeia tudo que está ligado ao feminino mais conservador, né? Que difícil, tá? Por quê? O feminino conservador e vitorioso na nossa história vem da Eva, né? Que é a mulher submissa, é o feminino Eva. Então, olha como está cindido isso, e a gente precisa olhar para esses dois aspectos, né? Tentar encontrar uma harmonia entre eles, tá? Lilith é a transgressora e maléfica, quando ela não é vista, quando seus desejos de igualdade não são atendidos, quando a sua sexualidade nua, crua, não voltada apenas, né, para o casamento, para ter filhos e ser agradadazinha, aquela coisa toda, ela não é vista, ela se torna maléfica, ok? O que mais que a gente pode falar dela? A gente tem mais pontos aqui,
tá? Muitas vezes afastando até o homem do seu próprio caminho. Já citei exemplos, né? Onde esse homem pode encontrar uma Lilith e ser completamente destruído, inclusive ficar louco. Falamos da dificuldade de engravidar. Isso vai depender muito também dos aspectos que Lilith vai estar fazendo no seu mapa, da posição, né? Então pode ser dificuldade de engravidar, perdas, interrupção de gestação, dependendo de um trânsito e tudo mais, tá? Abortos, entre outras. Mas Lilith fala mesmo de sequestro de criança, tá? De todo esse tipo de história que a gente ouve no noticiário, roubo de criança de maternidade, troca de criança, etc e tal, tá? Então, assim, o que Lilith rejeita? Além da maternidade, além da conjugalidade, tudo que é doméstico, tá? Tudo que é maternal. Toda aquela mulherzinha direitinha, Lilith rejeita. E aí aparece, puf, né? Ela odeia isso, ela odeia a domesticidade, ela odeia a mulherzinha certinha e ela aparece quando ela não é honrada, tanto pelo homem quanto pela mulher. Ele pode aparecer para o homem também, tá? Assim, como eu falo aparecer, tá? Não é a deusa que vai aparecer, gente, é através de um complexo atuando, tá bom? Mas também, vamos falar um pouquinho bem dela, né? No mapa astral, onde ela tem por casa e signo, pode representar o seu poder de magnetismo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Lilith junto com Mercúrio, tá? Fazendo aspectos com Mercúrio, ela pode ter o poder, o dom de hipnotizar através da fala, da escrita. A pessoa é magnética. Então, assim, as pessoas orbitam, dependendo de onde está Lilith, as pessoas vão orbitar ao redor dessa pessoa, tá? Não só no sentido sexual, tá? Mas de um fascínio, ok? Então, onde você tem Lilith, muito possivelmente você exerce um tremendo fascínio, tá? Um magnetismo, uau, né? Que coloca as pessoas num campo gravitacional orbitando ao seu redor, tá? E além disso, Lilith fala de um sentimento que é muito comum mais nas mulheres do que nos homens. Às vezes aparece nos homens também, tá, gente? Mas que é a insatisfação, né? Mas aquela insatisfação constante, nada tá bom, tá? Então, assim, mesmo que esteja tudo bem, tá tudo certo, aquela insatisfação tá sempre ali. Como lidar com isso? Temos que aprender a lidar com isso, né? Então, no mapa astral, dependendo da casa, do signo, você vai ter essa sensação, essa experiência de insatisfação constante, mesmo que você esteja realizado, sei lá, na casa 10, realizadíssima na carreira, né, com uma posição social enorme, você tem um baita magnetismo, né? Casa 10, Lilith, nossa, é um magnetismo mesmo, né? Só que você não se sente realizada com a sua carreira, né? Então a gente precisa olhar para esses aspectos, porque em que signo, né, de que forma essa insatisfação ela aparece, tá? Eu não vou falar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, de Lilith por signo e casa. Mas eu quis fazer esse en passant a respeito de Lilith, porque a gente precisa se ver com ela, mais do que nunca. Porque esse aspecto sombrio da Lilith, ela aparece com uma força enorme, é o aspecto do demônio feminino, vamos dizer assim, né? Muita força, principalmente quando ela não é vista, não é honrada, e sua dor não é respeitada, e a sua insatisfação também não é respeitada, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas insatisfações, aprender a lidar com esse aspecto, né, dessa igualdade, dessa não subjugação, né? E através do processo de terapia, gente, de autoconhecimento e terapia e análise, a gente conseguir equilibrar esses dois lados desse feminino Eva e Lilith em nós. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo a respeito de Lilith. Comenta aqui um pouquinho como que você entende Lilith. Conta pra mim como você sente Lilith, né? Como você a enxerga. E vamos conversar um pouquinho a esse respeito. Eu fico por aqui, foi um prazer falar com vocês e até o próximo vídeo.